conversas que são conversas. A convidada de hoje, nesse episódio, é a Ana Minuto e ela se auto-intitula mãe da Tina Turner e harleira. Gosta daquela motoca que é um clássico. Conversa com a Ana, dividindo a bancada aqui com a Pri, foi muito boa porque a Ana me fez em alguns momentos sentir o que ela sente. Ela me chamou de mentiroso nessa conversa. E ela me fez refletir pra caramba, cara. Ela me fez refletir dentro desse mundo das pessoas de pele retinta, o que eles sentem, o que eles passam, o que nós, homens brancos, não vemos, nunca passamos, nunca tivemos de problema. São pouquíssimas crianças que sabem o que elas querem ser quando crescer. Porque elas são direcionadas, elas são programadas para pensar nisso. Eu não fui programada para pensar nisso. A minha mãe era costureira, o meu pai nunca conseguiu um trabalho fixo, o meu tio era diretor de ML, mas era funcionário público, metade da minha família é funcionária pública. Ninguém falava o que você quer ser quando você crescer. Pessoas que falam o que você quer ser quando você crescer são famílias que já estão no outro patamar de consciência e financeiro. Sim. Que não tem que se preocupar com comida, que não tem que se preocupar com bebida, que não tem que se preocupar com educação, Com porque teto. já é dado. Essa conversa, ela vai fazer qualquer um refletir. Porque existem opiniões diversas. Tem o Morgan Freeman, o Denzel, que diz, cara, não é a cor que se tem que olhar. Mas existe o outro lado que diz, sim, cara, a gente tem que ser intencional, a gente tem que pensar nisso porque é isso que muda. É isso que faz pensar, é isso que faz as pessoas terem condições de alçarem posições de liderança. Então vem pra cá porque o papo foi bom demais. O papo foi bom demais. Bem... Ana, eu sou Pri Turibe, a gente já se falou bastante via rede social e hoje a gente está se conhecendo pessoalmente. Eu estou aqui em nome da BRH fazendo uma parceria com a Carreira Miller, que tem um podcast, trouxe essa estrutura aqui para o Conar. Então eles têm um podcast chamado Quinto Dia Útil. Então, em nome do Conar, eu estou aqui fazendo essa collab aqui com eles, me convidaram a vir. E a ideia aqui desse podcast, esse é um Emerson, cara, incrível, que a gente está trocando altas ideias. E a ideia dessa conversa aqui é sem pauta mesmo, é para falar da vida, é para falar do que você achar interessante, das curiosidades que às vezes a gente não tem oportunidade de falar, porque a gente é vista muito, às vezes, pelas plataformas profissionais, pelo currículo e etc. Aqui é pra gente bater papo, é pra gente falar de tudo. Então seja bem-vindo, espero que você goste. A gente tem 30 minutinhos de bate-papo gostoso aqui, tá bom? Seja bem-vindo e obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço. Minuto. Ana Célia Minuto de Campos. Ana Célia Minuto de Campos e o nome de guerra, Ana Minuto. Ana Minuto. Nome Que de legal. guerra. Como é a história desse sobrenome? É uma história meio esquisita que a gente nem sabe se é história, porque a gente não entendeu se é história é história. Mas a gente acredita que houve um erro. A gente não. Eu tenho a percepção que houve um erro no cartório. Porque na minha família tem Benuto, Venuto e Minuto. Mas um dia, quando o Facebook era Facebook, muitas pessoas do México começaram a me mandar mensagens. Nossa, Minuto. Muitas pessoas no México têm Minuto. Vai que a minha avó era de lá e eu não tô sabendo. Mas a gente sabe que Ana Minuto, no nosso rolê aqui, ela é conhecida pra caramba. Essa mulher, Não, a gente olha pra ela, a gente se inspira, a gente segue, a gente gosta do bate-papo. Então, desse rolê eu já imagino pelo GC. Mãe da Tina Turner e harleira. Qual é a Harley que você tem? Eu não tenho carteira de moto, mas a Harley que eu curto é a Fat Boy. Não sei qual você tem. É essa. Você tem uma Fat Boy? Não, a Fat Boy é depois. Eu tenho uma Sports, que é a primeira, que é pra você andar na cidade. Ela é estradina. Ela é azul e branca e o nome dela é Tina Turner. Só de eu falar de moto, eu já quero chorar, já quero correr. Mas não é qualquer moto. É só Harley. Harley. Gosto de todas as outras, gosto. Quer me dar de presente uma BMW? Eu aceito. Mas
a Harley já me atende. Cara, mas você sabe que a Harley, ninguém mexe com você em São Paulo em lugar nenhum. Agora a BMW sim. Pô, Harley ninguém... Porque harleiro não compra peça de segunda mão, roubada. É uma comunidade, é um negócio... Conte. Me conta, eu não sou de São Paulo, então eu já preciso saber. De Harley, e aí é legal esse Fica bem papo. Pertinho pra gente, por causa desse som. É legal esse papo, porque é importante a gente entender, como líderes, o quanto nós influenciamos a vida de outras pessoas. Eu nunca imaginei que era uma Harley, não fazia a mínima ideia. E aí eu comecei a trabalhar com uma pessoa chamada Paulo Wagner, que é uma inspiração para mim de líder, e ele era harleiro. E ele falava dessa Harley para baixo e para cima, e falava de Harley. E aí eu fui começar a pesquisar, a olhar para Harley, e comecei a dirigir também, comecei a dirigir tardiamente também, mas dirigia. Mas eu não gosto de carro, não gostava, olha, dirigir para mim é um estresse. E aí essa segunda temporada, faz uns 3 anos que eu tenho a Tina Turner, eu falei, preciso comprar um carro. Fiquei 1 ano para decidir que tinha que comprar um carro e não comprei. Aí um dia eu acordei e falei assim, gata, faz o que você quer, faz o que faz sentido para você. E isso tem a ver com carreira, isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com a alegria de estar, por exemplo, fazendo um podcast com vocês. E aí eu peguei e fui na loja, tinha várias, mas aí ela olhou para mim, olhou para ela, amor à primeira vista, e nunca mais a gente se separou. Caramba, cara. Ela é linda. Ela azul é e linda. branca. Tem foto aí no celular? Tenho Tá foto, no celular, tá no celular. carregando, mas no Tem final foto. a gente Minha vê. gatinha, ela é linda demais. É mais linda que a dona. É difícil, mas ela é mais linda que a dona. Real. É um estilo de Não, vida, imagina né, cara? a combinação. E aí, a Harley, ela não é roubada. Ela é roubada? Sim. Agora eles começaram a roubar os motores elétricos dela para vender no Paraguai. Que isso? Mas no Brasil você Não não tem mercado de segunda mão para Harley. Mesmo porque eu machuquei, a Harley é para andar em estrada. Aham. E alguém falou para mim, vamos no meu aniversário. Eu falei, como é que é a estrada? É ok, é 8 quilômetros de terra. Só que ninguém falou que era terra, que era aquela terra, que era aquela terra, que era aquela terra que escangalhou a minha moto. Sim. Só para arrumar a moto foi 24 mil reais. Nossa. Então, não é uma coisa que você compra, você paga, por exemplo, 10 mil reais numa moto e que ela é cara até para arrumar. Pra arrumar. Aham. Então, fora isso, quando as pessoas roubam moto, normalmente é para fazer saidinha ou é para brincar com Entendi. moto. Como ela é muito pesada, ela tem 256 quilos. Meu Deus. E ela é muito baixa, ela não consegue, por exemplo, andar em comunidade, Sim. não consegue andar em escada, Ladeira. não consegue andar em alguns lugares. Sim. Então, esses são um dos motivos dela. Ela é visada, mas ela não ser roubada com frequência. Ah, que E interessante. quando eu escolhi ela, também foi por esse motivo. Porque a taxa de roubo dela é muito menor. É. Fora que ninguém interessante. mexe com o harleiro, tá? Ninguém vai querer bater Não. na minha moto, porque já sabe que vai ter que pagar e vai ter Não, que pagar caro. Eu, Então, eu tenho uma moto, eu ando de moto também, mas a minha é coisinha de entregador, entendeu? 150 Você é cilindradas. motoqueira também? Sou. Eu Ai, adoro que dirigir delícia. carro, mas moto tem uma sensação diferente. Aham. Então, quando a gente vê ou um carro caro ou uma moto cara, meu amigo, eu Corre. passo longe. Eu falei, qualquer esbarradinha aqui, eu vou trabalhar 3 meses de graça pra pagar. É, não, Entendeu? cara, Harley é um estilo de vida. A Harley de marca, eu falo assim, cara, os caras têm um trabalho há muito tempo, sabe, que é de apreciar. E o cara que escolhe trabalhar na Harley ou que escolhe ter uma Harley, ele já tem um estilo. A Harley recentemente, lembra que eu comentei ontem no podcast? A Harley, por exemplo, por conta desse mercado, e aí eu quero ouvir um pouquinho de você, Ana, porque ela é um contraponto nesse... Os harleiros, eles fizeram a empresa, por exemplo, dar um passo atrás com relação às metas de diversidade e inclusão. Recente, eu tava contando ontem, Aham, foi a Harley. sim. Então os caras, eles falaram, a gente não quer mais ter, por exemplo, uma política de trazer fornecedores, por exemplo, que também tem esse tipo de política, tal. Por quê? Sim. Por força do público consumidor. Uhum. Então, cara, o mercado é complexo, a gente sabe disso, mas, cara, entende o tamanho do que a marca carrega? E é óbvio que é uma escolha. Você fala, pô, quero isso, não quero, tal, né? mas isso está muito relacionado à nossa nova realidade de compra e venda. Uhum.
Hoje as empresas não vão conseguir manter funcionários se não for uma comunidade. E o que a Harley é? Uma comunidade. Nós temos vários grupos. Eu fui para os Estados Unidos há algum tempo atrás. Cara, são centenas de grupos de Harley. Centenas. Então, eles têm a sua lógica própria, a sua forma de agir própria. Então, quando a gente está passando, um harleiro cumprimenta o outro. Então, nós temos a nossa forma de vivenciar isso, porque eu não consegui vivenciar como eu gostaria, por conta de tempo, né? Eu viajo muito, não tenho tempo. Mas é uma coisa que as empresas vão precisar começar a trabalhar para conseguir ter colaboradores que fiquem na empresa, para diminuir a quantidade de reposição de pessoas, porque a forma de vivenciar uma comunidade, ela é isso, ela vivencia valores, vivencia crenças, vivencia estresse, vivencia muitas coisas que acontecem. Por exemplo, o que aconteceu ontem aqui, foi falado, mas as pessoas mesmo, elas trouxeram a visão delas, como é que foi, como é que aconteceu, por que aconteceu. Então, uma comunidade, ela defende a sua marca. E é isso que as empresas vão precisar começar a fazer para se manter no mercado, para que comprem de si, porque senão, provavelmente, a empresa vai acabar. E o que você entende que são os desafios que as empresas hoje têm para realmente ter ou criar essa comunidade ou manter essa comunidade? O que você entende que, às vezes, podem ser muitos desafios, mas os principais pontos? Acho que o primeiro é essa dificuldade de lidar com a mudança. Está tudo mudando muito rápido e as empresas tomam decisões muito lentas, muitas vezes. Esse é um desafio. Segundo desafio é não conhecer o seu público. Então, quando a gente fala que as informações é um novo petróleo, realmente ele é. Porque é a partir deles que você vai direcionar de quem você vai comprar, se você vai fazer diversidade, de equidade, de inclusão ou não, que diversidade você quer, que pessoas você quer trabalhando com você, que tipo de valores que você quer fortalecer durante o processo. Então, as tomadas de decisão, essa conexão com as pessoas é um desafio. Um dos maiores desafios hoje é a conexão com a geração Z. A minha geração, que está chegando quase a 2 vezes 25, a gente queria ter casa, queria ter carro e uma família margarina que estava estragada. Agora não, os caras geração Z, eles querem viver com o cachorrinho, eles querem passear, eles querem ter planta, eles querem... mas eu não quero sair da casa da mãe. Sair da casa da mãe pra quê? Sair da casa do pai pra quê? A necessidade é diferente, a motivação é outra. E se as empresas não conseguirem trazer motivação para essa geração, ela não vai conseguir manter colaboradores. Porque é isso, você falar para uma geração Z, eu demorava 2 horas para sair de Guaianazes para onde eu trabalhava, em Alphaville, mais 2 horas para ir para a faculdade e mais 2 horas para ir para casa. Você fala para a geração Z que ela vai ganhar R$ 1.500 para ficar 2 horas, não vai. Mas eles não gostam de trabalhar. Não, a motivação é outra. A forma de trabalhar é outra, os valores são outros. E se as empresas não conseguirem compreender, e elas não estão compreendendo, elas preferem dizer que a geração Z é um problema, elas não vão conseguir ter funcionários. Lembrando que até 2050 o Brasil vai ser o 5º país com mais pessoas idosas no mundo. Então a gente tem 2 extremos, lembrando que a nossa taxa de natalidade também está diminuindo. Então, nós temos os 2 extremos que ninguém está olhando, que a gente prefere dizer que é um problema, mas são essas 2 gerações que vão fazer esse negócio acontecer. E aí, se eu não consigo conversar, se eu não consigo entender, se eu não consigo me relacionar, vai definhar. Eu não faço conexão. E não sustenta o sistema, porque a previdência não sustenta, a saúde não sustenta, porque precisam de pessoas gerarem riquezas para que outras pessoas que já se aposentaram. Então, isso também traz uma perspectiva. E país, quanto mais pobre ele é, mais difícil. Porque na Europa, veja, já acontece uma taxa de natalidade menor do que o número de pessoas velhas que você tem no país. Só que um país rico, ele consegue sustentar esse tipo de situação de uma forma melhor. Quando a gente não é rico, você não tem como pagar a conta. E aí, cara, vai ser muito difícil. Mas vai ser por muito pouco tempo, né? Por isso que o capitalismo tem a possibilidade de mudar da forma que ele é. Por quê? Quem sustenta o sistema são pessoas pobres.
É trabalhador, é Uber, é o pessoal do... Não é o CIO que sustenta o sistema. Quem sustenta o sistema é mão de obra barata. Estamos falando de capitalismo. É mão de obra barata. Você trabalha 40 horas para receber 200, 300 reais. Isso é capitalismo. Se a natalidade diminui e se a mão de obra, principalmente mais nova, para fazer trabalhos braçais diminui, o capitalismo também vai ter que mudar. Ele vai ter também que se ajustar a essa nova realidade. Entende? Então, assim, é lógico que eles têm mais dinheiro, têm uma estrutura diferente. A forma, então, fora daqui, não existe aposentadoria. Então, não tem ninguém esperando, investindo durante um tempo para receber o mínimo. Se você pagou previdência, você tem. Se você não pagou, o problema é seu. Mas você já é organizado mentalmente para entender que você não pode parar de trabalhar e continuar a vida. Uhum. E aqui não. Aqui nós somos programados para ter uma aposentadoria. Nós não estamos programados para empreender e ter um trabalho. Você tem que ter uma aposentadoria. Quanto é a sua aposentadoria? 1.000 conto. Não dá para nada, mas eu tenho 1.000 conto. Se eu ficar velho, ele vai tá lá. Vai pingar lá todo mês. Então, a nossa relação com o dinheiro, com a idade, com a diversidade, ela é muito inocente. Ela é muito nova, né? Então, a gente está passando por essa transformação. E a transformação digital é um desses desafios. Porque é isso. Hoje, eu demorava, por exemplo, para cada um treinamento que eu dava de 1 hora, eu demorava 3 para fazer o trabalho. Hoje, com 30 minutos, sabendo o que eu quero, com as IAs da vida, eu entrego. E aí, não é só conhecer sobre o IA, é saber fazer boas perguntas. Uhum. E aí, se a gente tem uma população que 4% que sai da escola pública consegue fazer as 4 operações algorítmicas, só 12% conseguem fazer interpretação de texto. Como é que futuro que as empresas estão olhando? Porque elas não estão olhando para isso. Não. E quem deveria olhar para isso? Eu acredito que dentro de toda empresa tinha que ter um futurista, um visionário, uma pessoa que estuda tendências. Porque essa pessoa que estuda tendências é que dá tom. Eu acho que sim, mas eu penso assim, ó, o sistema, a instituição família não ajudou. A instituição escola também não. E aí, às vezes, o cara tem uma instituição, uma religião, que seja, pode ser uma, mas também não tem. Sobra a 4ª, instituição, empresa. Eu vou pegar um sujeito quebrado e vou ter que dar um jeito de recalchutar ele e botar para trabalhar. A gente viu isso na pandemia. Na pandemia, ficou durante muito tempo, as empresas acreditaram que a única responsabilidade delas era prover emprego. Hoje, as empresas estão entendendo que se elas não desenvolverem pessoas, não treinar a base para ir para o próximo nível, ele não vai ter colaborador. Uhum. Porque é sobre isso. Não é terceirizar. Ah, mas tem uma responsabilidade minha, que é estudar, que é buscar, que é... Mas assim, se eu quero um bom profissional, eu vou ter que investir para isso acontecer. Você conhece a Eva Santos? Desculpa, não foi a Eva. Não, foi a Eva Santos, sim, ela que a gente tá trouxe. Aí, Ela tá por aqui. Cara, ela tem um trabalho de liderança feminina na Angola. E eu falei, tá, onde vocês estão mirando? Porque, pô, ela falou, nós estamos mirando em mulheres em orfanatos, em condições... Casas de acolhimento, etc. Por quê? Porque elas são as futuras líderes. Aí eu falei, puta, que sensacional. Tipo, é um trabalho maravilhoso de formação do indivíduo, consequentemente, de mão de obra. Mas a primeira coisa não é mão de obra, é indivíduo. Sim. E aí eu olho pro que você está dizendo e eu falo, cara, eu concordo. O indivíduo tá quebrado, não sabe interpretar um texto. E a empresa, cara, se eu quiser mão de obra, eu preciso investir nele. Então, as empresas começam a pensar, cara, eu preciso investir na base, eu preciso pegar aquele garoto lá no ensino fundamental e o bom é se fosse antes, né? Mas eu preciso dar condição para ele estudar, para ele ter vontade de ler, porque, cara, o celular tá arrancando a energia de todo mundo, até de adulto. Gente velha, não sai mais do celular e fala, cara, e a cabeça? E às vezes tem um contraponto também, porque tem empresa que quer gente já pronta, né? Preparada. Todas querem. Porque dá trabalho. Já vem prontinho, eu não quero ter trabalho, eu não quero... Aí tem as questões, baixar a régua, subir a régua, que não... Tem várias questões a respeito disso, mas as empresas, elas querem a pessoa
Pronto. Melhores faculdades, melhores escolas, Então, a maioria, né? Muitas empresas já estão mais conscientes disso, tem essa questão é também. entender que você quer a melhor faculdade, você quer o melhor cara não vai ficar no Brasil. Não vai. É que nem jogador de futebol. Gente, o cara tem todas as oportunidades do mundo. Fala outra língua. Fala 2, 3 línguas. O pai pode pagar para quantas vezes ele quiser ir e voltar de um intercâmbio, de uma viagem. Hoje, depois da pandemia, que a gente ficou mais conectado, eu posso trabalhar para qualquer empresa no mundo. Eu vou ficar no Brasil? Não vai, gente. Aí falam, porque as pessoas que são de baixa renda, ou pessoas pretas, ou mulheres, são mais dedicadas. A gente não tem alternativa. Porque muita gente não tem nenhuma possibilidade. Aquela é a única. E eu vou agarrar ela da forma que eu puder. Sim. Entendeu? Sim. Então, são várias questões desse processo. Várias. Uhum. E é complexo. É Sim. complexo. E da forma como a gente vivencia o dinheiro, a forma como a gente vivencia o capitalismo, a gente vai ter muita dificuldade de fazer diferente. A tecnologia está vindo, a transformação digital está vindo, e ela está vindo com força, e ela vai mudar muita coisa. Até 2025 vão surgir aí mais de 135 mil posições jamais imaginadas. Até ano que vem? Até o ano que vem. E nós não estamos preparados. Vamos pensar, vamos ser simplesinho. Há 5 anos atrás, a gente estaria fazendo isso? Isso aqui? Cara, dentro da feira... Não, joga um pouquinho mais, porque o nosso podcast tem 5 anos. O microfone. O microfone. Nosso podcast tem 5... Vamos falar assim, ó. 10 anos. Vou pegar o iPhone. O iPhone tem quanto tempo? O iPhone tem 11? Acho que 11, 12 anos. Se tem até o 15 e é um por ano... Mas 13 anos. Há 13 anos, cara, esquece. É outra história. Entendeu? Então, assim, Sim. É muito nítido o quanto as coisas estão mudando com muita agilidade. Uhum. Esses meninos que estão aqui não devem mais de ter 30 anos. A gente pensaria Olha a idade daquele isso. ali, menor de idade. Ontem não Isso. pôde nem tomar vinho com a gente a hora que a gente foi pra jantar à noite. A gente pensaria tomar suco. isso há 2, 3 anos atrás? Não. Não. Videomaker, filmmaker, a puta... Não! É conteúdo, né? Conteúdo mexe hoje, cara. Você vender e-book, fazer milhões com e-book, não! Então, tudo está acontecendo muito rápido e a gente está vendo. Só que a gente não está conseguindo decodificar isso. Uhum. Legal, decodificar. Eu vejo essa palavra. Cara, o dinheiro circula. Veja só, os meninos hoje falam, o que você quer ser quando crescer? O que você respondia, Ana? Não respondia nada, nem sabia que eu ia crescer. A gente fala, mas nenhuma criança... São pouquíssimas crianças que sabem o que elas querem ser quando crescer. Porque elas são direcionadas, elas são programadas para pensar nisso. Eu não fui programado para pensar nisso. A minha mãe era costureira, o meu pai nunca conseguiu um trabalho fixo, o meu tio era diretor de ML, mas era funcionário público, metade da minha família é funcionária pública. Ninguém falava o que você quer ser quando você crescer. Pessoas que falam o que você quer ser quando você crescer são famílias que já estão no outro patamar de consciência e financeiro. Sim. Que não tem que se preocupar com comida, que não tem que se preocupar com bebida, que não tem que se preocupar com educação, Com porque teto. já é dado. Com casa, porque já é dado. Agora, pessoas pobres, o que você quer ser quando crescer é que vai em alguma atividade e alguém pergunta, a pessoa vai pelo quê? Vou querer ser jogador de futebol. É o que eu sabia, é o que eu via. Para mulher, o que você vai ser? Advogada, médica, professora? Que é coisas que você vê com frequência. Então, não é discutido. E, na minha percepção, é muito cruel, desculpa, Imagina. muito cruel perguntar para uma criança o que ela quer ser. Ela não precisa saber, porque ela vai poder escolher ser qualquer coisa. Ela precisa ter oportunidade de ter várias possibilidades para poder escolher. Agora, eu vou ser jornalista, ou eu vou ser... Cara, eu tenho mais de 10 profissões. E hoje eu exerço várias profissões. Sim. Porque eu acredito no multipotencial. Eu não tenho só que ser blogueira. Eu não tenho só que ser palestrante. Eu não tenho só que ser dançarina. Eu não tenho só que ser realeira. Eu posso ser tudo. E isso é um processo que a gente precisa treinar para que a nossa mente consiga absorver tudo de novo o que acontece. Se eu só faço uma coisa, eu só acho que só tem aquela alternativa.
Quando você começa a ampliar a sua visão, fazer outras... Você já dirigir moto, você já dirigir carro, você já fazer uma viagem internacional, você já até mesmo ler um livro diferente, você também muda a sua perspectiva e consciência e você consegue ter mais repertório. Eu posso falar com você do que você quiser, mas eu treino isso a vida toda. Eu perguntei isso por quê? Porque eu ia mostrar um contraponto que existe hoje nesse pensamento. Hoje, recentemente escutei, cara, o dinheiro circula. Como é que eu acesso? Eu quero recurso, certo? No fim das contas, você trabalha por quê? Cara, você pode falar um monte de coisa, mas no fim, você vai pagar a conta se eu não dar arroz com feijão e propósito pra tua família comer. Você dá arroz com feijão e carne. O propósito é um pedaço. Mas como o dinheiro circula, eu posso fazer um e-book e ganhar R$10 de cada um e vender 1 milhão deles e ficar milionário, ou eu posso fazer um podcast e ganhar ads no Google, no YouTube, etc. Então, eu vejo que a resposta que eu dava sobre essa pergunta quando pequeno, não porque alguém perguntar, mas, cara, quando eu crescer eu quero ser tal coisa, não é a mesma coisa que o meu filho hoje responde, porque a dinâmica da internet dá a condição de você buscar um meio de sustento sem que necessariamente seja algo estruturado dentro de uma formação, dentro de uma graduação. E aí, Ana, eu vou dizer pra você, eu não nasci também numa família rica. Mas existem coisas no caminho que nos mudam, sabe? A instituição, por exemplo, a religião, ela faz muito mal para a sociedade em diversos aspectos, mas em alguns outros não. No meu caso, por exemplo, protestante, eu tive muita gente que me ajudou e ajudaram meus pais a pensar sobre isso. Então eu sou muito grato, por exemplo, a uma comunidade à minha volta que me dava a condição de pensar que, cara, eu conheci os americanos que falavam inglês 4 anos de idade. Eu falei, cara, que mundo é esse? Um sujeito que não fala a língua que eu falo. Você não tem ideia que eu lembro disso. Falei, caraca, tem gente que não fala a língua que eu falo. Você entende que esse contato expandiu a minha fronteira de pensamento de dizer, existe um mundo longe do meu bairro. Só que existe, aí a gente fala de acessos, né? Mas existe, independente da questão social, os lugares de acesso, tem uns que eu só vou chegar se você me levar enquanto pessoa branca. É isso aí. É isso. Embora eu pudesse olhar e falar, minha mãe falava inglês fluente. E minha mãe falava pra mim desde sempre. Minha mãe era ativista social, foi no Mandela, Como é o nome da tua mãe? Maria da Penha. Maria da Penha. E minha mãe tinha o 2º grau, mas minha mãe falava inglês fluente. E ela falava, vocês precisam falar inglês, vocês precisam falar inglês. Mas você falar, você precisa falar inglês e você ter grana para fazer inglês, são coisas totalmente diferentes. E o que leva a gente ir para o próximo nível? E o que leva a gente a fazer dinheiro? São as relações. Porque é isso, essa pessoa te mostrou um outro mundo, quer inglês, alguém falou, tem uma escola não sei aonde que você pode colocar seu filho com menor preço, alguém disse para você, olha, tem um lugar que você pode acessar, vamos lá comigo, por ser uma pessoa branca. Que na maioria das vezes, uma pessoa negra, uma pessoa periférica, ela não tem acesso a esses ambientes. Então, vim para cá, tô aqui no Conar, eu vim, acho que no ano passado, e a minha menina de vendas ficou... Você precisa estar lá, você precisa estar lá, e ela falou, e ela conversou, porque se não fosse ela, provavelmente ia falar... Eu não lembro o nome do... Cabecinha branca. Paulo... Sardinha, Pirani. Pirani. Ela conversou com ele, ela insistiu, ela acompanhou... Corta isso, eu não quero perder meu emprego. Essa é a parte boa, ele vai rir, vai. É porque os dois têm a mesma característica, a gente foi falando. Se ela não tivesse insistido, falado... É lógico que teve outras pessoas que indicaram, provavelmente eu não estaria aqui. Entende? Então, neste mundo não basta só você ser bom. Eu sou sensacional, eu sei o quanto eu sou potente. E é mesmo. Mas ser só potente não me ajuda em nada. Porque se eu não tiver bons relacionamentos, se eu não tiver uma pessoa que me chame para participar de um evento, se eu não tiver uma pessoa que olha e fala, olha, eu nunca vi ela falando, mas eu acredito que ela pode entregar, não adianta. Porque por mais que não queiram, ainda são as pessoas brancas que detêm o dinheiro desse país. São as pessoas brancas que mandam matar e mandam prender. Essa é uma realidade. E quando uma pessoa branca, minimamente, toma consciência que não é sobre ela, que é sobre segurança, que é sobre saúde, que é sobre alimentação, que é sobre educação, que é sobre base. E que se você quer ter um mundo melhor, você precisa ser melhor e você precisa utilizar o seu conhecimento e as suas conexões para levar outras pessoas...
as coisas não acontecem. São sempre as mesmas pessoas circulando nos mesmos lugares, os mesmos palestrantes com os mesmos repertórios. Passei a vida vendo isso. Embora fosse palestrante durante uma boa parte da vida. Então, são várias questões. Várias questões. E como é que você vê, Ana, a gente está falando disso, né, de os acessos que muitas vezes a gente não tem, muitas vezes a gente se vê como figura única em determinados espaços, por muitas vezes... É só olhar a feira. Por muitos anos. Então, é comum pra gente a gente ser... O preto único. A pessoa única, o preto único nos lugares. E ter esses acessos, ter essas relações, levam a gente a lugares assim. Realmente que a gente não se vê em outra pessoa, a gente não se reconhece em outra pessoa, a não ser que essa pessoa esteja ali prestando serviços de limpeza, organização. As pessoas não estão no palco, as pessoas não estão no holofote. E aí a gente está falando de feira de acesso, etc., e como as pessoas brancas, muitas vezes, as relações precisam caminhar e levar a gente para esses lugares. Dentro das empresas, a gente sabe que a maioria das lideranças ainda são de pessoas brancas, majoritariamente do gênero masculino. E como é que acontece, na sua visão, essa relação? Qual que é o papel dessa pessoa que está nessa cadeira com a caneta na mão, promover esses acessos, promover esse ambiente? E quais são os desafios que essa pessoa precisa enfrentar, às vezes com ela mesma? Primeiro, é muito desafiador falar sobre diversidade, tá? Principalmente, vamos pensar que essa pessoa que é branca, sempre teve acesso, ela nunca precisou pensar sobre o que é ser mulher. A cultura do cuidado, ela nunca precisou pensar. Ela nunca precisou pensar e ela não consegue conceber que eu demorava 2 horas da minha casa até Alphaville, mais 2 horas de Alphaville até minha faculdade, mais 2 horas até minha casa. Porque provavelmente ela morava a 2, 3 quilômetros do trabalho ou do lado que ela ia andando. Não é possível conceber para essa pessoa que uma mulher gasta 85% a mais do seu tempo no cuidado da família. Porque sempre foi assim. Sim. Então a pessoa olha, ela não consegue conceber que tem uma mulher negra de black na frente dela. Uhum. Ela olha e fala, que isso? Da onde veio isso? Como é que eu vou falar com essa pessoa? Como é que eu vou chamar essa pessoa? Chamo de preta, chamo de negra, chamo de trans. Cara, chama pelo nome. Então esse ampliar de consciência de que o mundo não é mais só seu. Uhum. Aquele lugar agora já não é mais só seu. Aí uma das pessoas falou para mim assim, ai, Ana, mas os gestores estão com medo, né, de perder o emprego. E eles estão porque eu posso comprovar que eu tenho centenas de diplomas que eu estudei pra cacete, muito mais do que muitos brancos que estão como CIO. Eu só não tive oportunidade. Ou tive oportunidade até um determinado tempo. E aí, eles estão se sentindo ameaçados porque eles não precisaram estudar tanto, mas também estudaram. Uhum. Mas o que eu falei é, eles não precisam se preocupar, porque o lugar é dado. Eles vão precisar se preocupar com inteligência emocional. Eles vão precisar se preocupar com saúde mental. Eles vão precisar se preocupar com engajamento de equipe. E para que ele consiga minimamente fazer isso, ele vai precisar conhecer sobre pessoas, e pessoas diversas. Porque no mundo onde a transformação digital está aí, o ser humano vai precisar aprender a ser ser humano. Olhando a pessoa no olho. E entendendo quem é essa pessoa. A sua cultura, a sua forma de achar, de viver, a sua forma de falar, de se relacionar. Então, não acredito que ele vai perder o emprego de um dia para o outro. Porque ele é um homem branco, que já é dado. Ele vai perder o emprego porque ele não é relacional com pessoas diversas. Porque ele não consegue tirar das pessoas o melhor dela, porque ele não conhece as pessoas. E já acredita que essa pessoa não vai entregar. Então, nem vou dar uma atividade para ela. Né? Eu já subestimo pessoas que são diferentes de mim. Então, é esse processo de que ou você aprende a lidar com você, porque é isso... Você é uma pessoa que é filho de uma outra pessoa, que tem crenças, que tem valores, que foi machista. Teve um pai machista que ele mandava, ele batia o pau na mesa, como dizem por aí, ele era o cara. E agora você olha e fala, eu sou sua filha, mas eu vou trabalhar. E ele fala, não, você não vai trabalhar. Você fala, eu vou trabalhar.
E aí é lidar com todas essas crenças, esses valores, essa forma de ver o mundo, esses padrões que para você era dado e estava tudo bem. Então, tem o processo de autoconhecimento. Qual é o maior desafio? Autoconhecimento. Legal. Reconhecer que eu sou racista, machista, sexista e que eu vou precisar aprender ou reaprender a lidar com pessoas. O segundo é buscar conhecimento. Você vai ter que buscar conhecimento sobre a diversidade, sobre o que é diferente. E não é sobre diversidade de pessoas, é de pensamentos, é religiosa, é de lugar onde você mora. Então, muitas empresas já começaram a fortalecer as suas comunidades em torno, porque são elas que vão trabalhar nas suas empresas. Eu não vou sair lá de Guaianazes ou de onde eu estiver hoje para ir para a sua empresa. Então, são vários desafios, mas o maior desafio sou eu. O reconhecimento de que eu não sei nada sobre o tema. O reconhecimento, sim, de que eu posso ser cancelado. O reconhecimento que pode ser que o compliance bata na minha porta. Sim. Sim. Então, são várias questões. Mas essas acho que são as mais impactantes. Para esse momento. Temos tempo ainda? Como é que tá nosso tempo? Ele é tão apaixonado por mim que ele não consegue nem pensar. Ele tá hipnotizado, pelo amor de Deus. Você tá me fazendo refletir muito, cara. Tempo. Tem que saber o tempo. Bom, eu não sei. Temos. Já? Já foi? 12h26. 35 minutos de conversa já. Você tá me fazendo refletir muito, sabe? Porque a sociedade tem uma dívida com as pessoas negras. Porque, veja só, quando o Rio de Janeiro, quando a escravidão acaba, ninguém quis reparar essa situação. Um italiano ou alguém vinha de fora e ganhava uma terra devoluta para plantar, mas um negro não. Cara, eu compreendo, mas minha pele nunca sentiu, sabe? Quando eu nasci num bairro pobre na periferia da cidade. A fé dos meus pais, da minha mãe, na verdade, minha mãe teve uma força muito grande nisso, me levou a conhecer outras pessoas. E eu nunca entendi que talvez a cor da pele me desse uma credencial em que eu nem percebi. Mas teve momentos na minha vida em que eu entendi isso. O meu primo, uma vez, teve uma situação dele, eles estavam em três, ele e mais 3 amigos, e um amigo deles era preto, e eles estavam numa bike andando. O policial, sem vergonha, parou os caras e pediu a nota fiscal da bike pro cara, pra um menino. Cara, quando ele contou aquilo pra mim, aquilo me deu um senso de realidade que eu falei, eu nunca andei com nota fiscal, nem me preocupei em andar com RG. Isso é ensinado pra gente desde sempre. Não sei se pra Ana foi do mesmo jeito. É assim, ensinamentos básicos quando a gente é criança. Não saia de chinelo. Não saia sem identidade. Mulher, arrume-se o máximo possível para sair na rua. Não coloque a mão no bolso em lojas de departamento. Onde a carotinha. Exato. O que mais? Cabelo sempre precisa estar impecável. A gente teve uma época de alisar. Eu, pelo menos, tive durante muitos anos. Para você, minha filha, para você ser aceita. Então, é interessante você trazer esse contraponto, porque realmente é um ensinamento básico que a gente recebe em casa, assim. Cara, De capuz, esquece. Correr, esquece. Não tem essa. Discutir, olhar no olho do policial, nem pensar. Jamais. Para mulheres que andam com bolsa, não coloca a mão na bolsa enquanto você estiver em supermercado, em loja, não mexe na bolsa. Esses foram os ensinamentos básicos pra gente sair e voltar inteira pra casa. Cara, e eu olho a responsabilidade que há, e quando você disse, naquele momento você falou assim, pra ele que é dado, eu entendo nisso que existe um esforço, mas existe uma linha de largada em que talvez, se a corrida for de 1.000 metros, alguém tá saindo do 0 e alguém tá saindo do 1.000. Tá saindo do 800, tá saindo do 900. E só por conta da cor. A gente não tá entrando em mérito aqui de nada. Se é pobre, se é rico. Você, por exemplo, quantas vezes você morava na periferia? Uhum. Quantas vezes você foi parada pra polícia?
Nunca foi. Ótimo. Se você perguntar pro seu amigo negro que mora lá, todos os dias... Não falei pra você esse caso? Depois outros eu tive. Todos os dias. Porque é uma forma de lembrar. Aqui não é o seu lugar, você fique naquele lugar, você só faça isso, você não faça aquilo. É uma forma de lembrar pra gente, mentalmente, os lugares que eu posso ou não. Gente... Temos que... Temos muito papo. Onde você mora? Santa Cecília. Santa Cecília, onde é? Ah, eu sou de São Paulo. Ah, é aqui? Em São Paulo. Massa. Pô, você não topa pra Indaiatuba fazer um episódio com a gente, mas aí sem um tempo tão contadinho assim? Me buscando, me levando e pagando bem. É sério. Eu busco, cara. Isso... É isso. Eu gosto... Quer me levar? Eu não quero ter trabalho, eu não quero ter que pensar em comer, eu só quero fazer meu trabalho. O que eu faço bem? Seu trampo padrão. Boa. Qual que é o padrão? Seu trampo é um almoço top, Mas ele... Há uma piadinha. Ele é branco, não vale. A cara dele. Vai que ele tá mentindo. Mentira. Pode respirar. Boa. Vamos. Boa. Ele ficou rosado. Ficou. E essa é brincadeira, mas é esse tipo de piadinha que a gente recebe toda hora. E desde sempre. Eu tô brincando aqui, é uma cara, imagine, que nem você levou agora, você falou, como assim? Não entendi. Ela tá dizendo que eu tô mentindo? Dá um... Agora, dá um pane. Agora imagine a gente viver com essa pressão todos os dias. Cara, eu entendi. Você me deu de novo uma sensação... É que o lance da verdade e da mentira, você foi muito... Então, mas no meu caso eu sou sempre mentirosa. Você não. Eu nunca imaginaria, eu nunca construí uma... É óbvio, Emerson, tô falando indivíduo, eu não posso falar de sociedade, eu não consigo representar porque eu não tenho... Mas isso é muito triste, cara. Só que de toda forma no que eu posso colocar a mão, as pessoas que eu posso liderar e quem eu posso influenciar, cara, não tem cor, não tem orientação, tipo assim, cara, você tá do meu lado, vamos, tipo assim. Então, mas você precisa olhar pra cor. Você precisa olhar pra gênero. Porque quando você não faz isso, você vai automaticamente, sintomaticamente, você vai contratar pessoas iguais a você. Por isso que quando a gente fala de, nossa, mas é chato ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. Porra, eu não vejo cor. Este é o problema. Porque quando eu não vejo, eu naturalizo que todo mundo tem que ser no meu padrão de cor. Porque é uma coisa da mente, não é você ser racista ou você não ser racista. Nós somos programados para, enquanto seres humanos, andar com quem é parecido com a gente. É uma questão de sobrevivência. Por isso que se direcionar, você dizer, cara, vou fazer essa ação por conta disso, você vai entender, vai ter mais clareza que você não está fazendo na maioria do tempo. Porque não é... E aí a gente leva... porque eu sou bom ou porque eu sou ruim. Não é sobre ser bom ou ruim. É sobre uma programação. E essa programação diz quem vai andar com você, quem é bom, quem não é. E essa pessoa nascendo negra, ela já não é boa. Imagina, Ana, eu não penso assim. O seu subconsciente foi programado para isso. E ele vai questionar. Será mesmo? Será que eu fiz uma boa escolha? Mas está tendo um problema com fulano. Mas será? Por quê? Porque nós somos programados para isso. Então, o rever, o se ver, o estar disponível para ver o que não é falado e que não é sentido, é isso. Porque agora você... Putz, mas me chamou de mentiroso. Do nada, assim, né? Do nada. Esse sentimento é um sentimento que um menino periférico mais escuro vai sofrer e ele não precisa ser retinto como eu. E ele não precisa falar nada Eu, também, por exemplo, ontem, eu fui fazer uma atividade... com pessoas negras, lá no Rio de Janeiro. O segurança também era negro. Eu passei e ele veio atrás de mim, era o trabalho dele. Aonde você vai? Vou em tal lugar. Mas você está hospedado aqui? Não, não tô. Mas isso aqui? Falei, eu vou para o 8º andar. Eu tenho um trabalho lá. Mas você não está com pulseira. Bom, ontem eu também não usei, então... Mas a abordagem para uma pessoa branca, ele era um homem negro, retinto como eu. Mas a abordagem para uma pessoa branca seria totalmente diferente. Só por ser uma pessoa branca. Porque já está dado que eu sou uma ameaça, já está dado que eu tenho menos qualidade, já está dado que eu não tenho todo o conhecimento que eu tenho, já está dado que eu não sei falar. Já está dado. Então, nossa, como você fala bem. Quantas vezes você ouviu alguém falar para você como você fala bem?
Eu faço só pergunta, eu não, geralmente... Mas aí você escuta, realmente. Eu tô entendendo, cara, eu tô entendendo. Pra mim, a todo momento. Assistem. Nossa, como você fala bem. E ninguém fala, nossa, como você é competente. Como você é foda. Como você é boa no que você faz. Ah, como você fala bem. Eu sei que eu falo bem. Eu treinei pra isso. Entende? Então, são essas coisinhas que passam assim, desapercebido, que ninguém tá vendo. As entrelinhas é que mostra se realmente a gente faz diversidade ou não. Nós vamos continuar essa conversa. Temos que liberá-la. Porque teu discurso, até dentro das pessoas negras, ela deu uma divisão. Você sabe, o Denzel, o Morgan Freeman, eles são caras que falam, cara, por que apontar pra cor? Tipo, vamos... Mas eu entendo, eu compreendo os lados, mas, pô, eu quero muito esse papo. Então nós vamos te buscar na tua casa. Você... Receba de com comer, você vai... mas eu como só um pouquinho. música. Não tem problema. Mas a gente vai num restaurante super maneiro. Se prepara, então, em Indaiatuba. Se você não conhece o interior, você vai conhecer. Falaram que é muito bom Indaiatuba. É muito bom. Já me falaram que é muito bom, mãe. Você vai curtir. Ana Minuto. Prazer. Ana, Muito obrigado. Foi uma honra. obrigada de novo. Valeu. Tá bom. Vem cá tirar uma foto.